mais ou menos. Só com uma dor de cabeça razoavelmente forte, eu pensei que fosse passar, porque eu tomei muito remédio, mas ainda não passou. Mas dá certo. Bom, pessoal, sobre nossas atividades, né? Vocês, né? Sobre o que a gente... Olá, Isis. Sobre o que a gente viu e reviu ontem, né? Sobre a Odisseia. Mais alguém fez alguma coisa? Porque mandar mesmo, ninguém mandou nada, exceto uma aluna. Mais alguém leu? Mais alguém começou a escrever alguma coisa? Começaram, aliás, a escrever alguma coisa? Sim, não, falem-me algo. Começou a dar uma lida, né? Bom, para quem começou a dar uma lida, né? É o seguinte, a gente vai ver uma outra obra, né? Razoavelmente do mesmo... Aliás, razoavelmente menor, tá certo? Um pouco menor, certo? E o esquema vai ser o mesmo. Só que dessa vez vocês não vão fazer ensaio, não, também vai ser um resumo da obra mesmo. Certo? Eu não vou passar a obra inteira, vai ser apenas uma parte, para vocês resumirem. A obra é a Epopeia de Gilgamesh. Foi escrita mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. É tida como uma das primeiras literaturas do mundo, certo? Uma das primeiras literaturas da história da humanidade. A Epopeia de Gilgamesh é um poema épico da Mesopotâmia, foi escrito pelos sumérios, certo? Não se sabe mais ou menos, aliás, não se sabe com exatidão a data em que foi escrito, certo? O que se sabe é que foi em torno de 2000 antes de Cristo. 2000 anos antes de Cristo, certo? Continuando aqui. Continuando. Essa história narra os feitos de Gilgamesh. Gilgamesh, escreve assim, ó. Quem era Gilgamesh? Era o rei de Uruk. E a história fala sobre a procura desse rei pela sua imortalidade. O Gilgamesh queria ser imortal. Ela é considerada, essa obra é considerada a mais antiga literatura da humanidade. Como parâmetro disso, basta lembrar que os famosos poetas homéricos surgiram cerca de 1500 anos depois dessa epopeia suméria. Né? Ou seja, a Odisseia, que foi a obra que a gente já viu, né? A gente até resumiu bastante ontem, ela veio aí no período homérico, mais ou menos 1500 anos depois de os sumérios já terem escrito essa obra épica, a Epopeia de Gilgamesh. Essa obra foi localizada por arqueólogos em 12 tábuas de argila. Cada tábua dessas continha cerca de 300 versos. Só que os historiadores consideram apenas as 11 primeiras tábuas, uma vez que a 12ª possui uma versão sintética da história que contradiz as outras inscrições. Né? Das 12 tábuas, os historiadores só consideram as 11 primeiras. Essas tábuas elas foram encontradas em uma escavação que ocorreu no século XIX.
na região onde ficava a cidade assíria de Nínive. Essas escavações eram conduzidas pelo arqueólogo britânico Austin Harry Layard e, em 1848, localizou uma série de itens pertencentes à biblioteca de Nínive, dos quais as tábuas da epopeia de Gilgamesh faziam parte. O trabalho de tradução, já que estava escrito em sumério, né, foi realizado por Harry Rawlinson e George Smith, na segunda metade do século XIX ainda. A tradução desse poema épico somente foi possível graças à inscrição de Dário, que transcrevia caracteres cuneiformes para 3 idiomas: persa, babilônio e elamita. Esse trabalho foi ampliado quando novos trechos da história foram encontrados tempos depois. Deixa eu ver se quem está aqui na sala, hein? 6 alunos. A Epopeia de Gilgamesh, né? Essa obra, nessa época foi escrita pelos Sumérios e recebeu o nome de Shah Nakba Nimrod, que significa aquele que viu a profundeza, ou Shutur Elishan, que significa aquele que se eleva, aliás, sobre todos os reis. Tempos depois, o original dela, em sumério, foi transcrito a mando do rei assírio Assurbanipal e foi armazenado na biblioteca de Nínive, aliás. A epopeia de Gilgamesh, ela parece ter sido bastante conhecida na região, pois pesquisas localizam diversas traduções e até mesmo algumas adaptações feitas a partir dessa obra, né? Em idiomas como o hitita e o urrita, em diferentes locais, como Nippur, Uruk e na antiga capital hitita, que se chamava Utassa. Então a gente percebe que era uma obra que foi bastante difundida dentro das condições de 2000 a.C., né? Ou seja, mais de 4.000 anos atrás. Não tinha a menor tecnologia de divulgação como nós conhecemos hoje, né? Não tinha papel, não tinha essas coisas, não. Então era muito complicado, e mesmo assim a obra foi extremamente difundida. Agora a gente vai ver um pouquinho, antes da gente ver a narrativa da obra, eu vou só colocar o nome de vocês aqui na frequência. Deixa eu ver quem está presente. Isabelle Almeida, é o número 11, né? Isabelle Almeida. Depois Isis Lara, Caroline Ribeiro, depois Lívia Maria, Marisa Belli, e o Ângelo. Pronto. Sim, sobre a narrativa da história. Ela conta os eventos de Gilgamesh, que era rei de Uruk, de acordo com a lista real suméria, que era a lista de todos os reis sumérios, aliás, lista real sumeriana. Ele foi o 5º rei dessa cidade.
Ainda segundo essa lista, o reinado de Gilgamesh foi de 126 anos, e ele aparece no épico como filho da deusa Ninsuna. Esse rei sumério existiu, provavelmente, entre 2800 e 2500 a.C., mas não nos parece humanamente possível que ele tenha reinado por 126 anos. Na história narrada no poema, atenção, na história narrada no poema, Gilgamesh é apresentado como um rei ruim, tá? Era um rei ditador, né? Era arrogante, ele oprimia o povo da sua cidade. Os deuses, então, criaram Enkidu, do barro, e enviaram-lhe ao encontro de Gilgamesh, com a missão de torná-lo mais humilde. Vejam só, né, a semelhança. Essa história aqui, a epopeia de Gilgamesh, foi escrita há 2000 anos antes de Cristo. E os deuses criaram um homem humilde aqui do barro, certo? Assim como no cristianismo também, o Deus ocidental criou o homem do barro também, né? Parece bastante semelhante uma história com a outra. Os dois tornaram-se amigos e iniciaram uma trajetória marcada por aventuras. Em uma dessas aventuras, eles desrespeitaram a deusa Inanna. Os deuses resolveram matar Enkidu como punição pelo desrespeito a essa deusa. E Gilgamesh, entristecido com a morte do seu amigo, iniciou uma jornada em busca pela imortalidade. Nessa jornada pela imortalidade, o Gilgamesh foi ao encontro de Utnapishtim, um herói conhecido por ter alcançado a imortalidade, que o Gilgamesh tanto queria. Após sobreviver a um grande dilúvio, ele foi ao encontro desse homem, né? Do Utnapishtim. Durante esse grande dilúvio, Utnapishtim teria construído uma arca a mando dos deuses e abrigado sua família e um grande número de animais nela. Novamente uma semelhança, né, com a história do cristianismo, né, falando de Noé agora. Os deuses iriam fazer um dilúvio e mandaram que fosse construída uma arca, né, onde Utnapishtim colocou sua família e um número grande de animais. Esse herói prometeu a imortalidade para Gilgamesh, desde que ele cumprisse algumas missões. Entretanto, o rei falhou, né, o rei Gilgamesh falhou nessas missões e ele acabou voltando para Uruk. Opa. Vamos lá. Yasmin, né? Número 10. Vamos lá. Vou colocar sua presença aqui. Pronto. Não, minha querida, a Odisseia acabou ontem, quando o Odisseu chegou em casa disfarçado e retesou o arco e acabou casando com a Penélope, né? Ficando novamente com a sua esposa depois de longos 17 anos longe de casa. É o seguinte, o que a gente está tratando aqui é outra obra, tá certo? Uma obra que é tida como a primeira literatura da história da humanidade. Tem mais de 4.000 anos, a epopeia de Gilgamesh, que fala a história de um rei bastante arrogante em busca da imortalidade. Sim, pertence a esse gênero épico. Vamos falar aqui de... Essa história, ela foi escrita bem antes da Odisseia, tá certo? Mais de 1.500 anos antes da Odisseia. A Odisseia veio depois, né? Já que ela foi escrita por Homero, ela pertence às obras do período homérico, escrito lá na Grécia, tá certo?
Essa obra aqui é bem mais antiga. Certo, ô Yasmin? Captou a mensagem? Continuando. Assim, essa história ela tem algumas semelhanças com o cristianismo, tá? Tá certo, Roger. Por exemplo, nessa obra, os deuses criam um homem do barro. Lembrando que essa história que foi escrita 2000 anos antes de Cristo. Também tem a menção de uma arca, onde uma pessoa, um homem, colocou sua família e um número bem grande de animais, né, que no caso era o Utnapishtim. Ele construiu uma arca a mando dos deuses e abrigou nessa arca a sua família e os animais. Parece muito com a história da Arca de Noé, não é? A menção do dilúvio é uma parte da narrativa que chama a atenção por conta da semelhança, né, com a narrativa bíblica sobre o dilúvio de Noé. Aliás, sobre o dilúvio e a trajetória de Noé. Os historiadores acreditam que a história suméria tenha servido de influência para a formulação da narrativa hebraica, a narrativa bíblica sobre o dilúvio, tá certo? Esses especialistas sugerem ainda que, além desse aspecto, né, existam outros aspectos da cultura hebraica que foram herdados pela cultura suméria. E já que nós temos aqui... Olá, Larissa, tudo bem? Já que a gente tem aqui vários aspectos da Bíblia que estão em narrativas muito mais antigas, certo? De acordo com os historiadores, Larissa, porque é o seguinte, ó. Larissa não, desculpe, Yasmin. A Bíblia foi escrita nesse período aqui. Só que há 2000 anos temos esse período aqui, quase 2000 anos, né? Temos essa obra aqui, 2000 anos depois tem aqui a Bíblia, certo? Aqui tem homem sendo feito de barro, né? Na Bíblia também, só que a Bíblia veio depois. Aqui nessa obra, temos, né, a questão do dilúvio, os deuses mandando um homem construir uma arca, nessas palavras, uma arca, e que ele coloque a sua família e um número volumoso de animais, porque vai acontecer um dilúvio. Esse dilúvio vai ser provocado pelos deuses. E 2000 anos depois, você tem a Bíblia com a mesma história, certo? Então, alguns historiadores acreditam que houve, sim, uma influência dessa literatura suméria para a literatura da narrativa hebraica da Bíblia, tá certo? Mas isso não faz sentido. Por que não, minha querida? Me explique aí, o que é que você não entendeu? Mas essa obra foi escrita antes da Bíblia, meu benzinho. Esse? Aqui, ó, vamos lá, deixa eu explicar uma coisa, né? Primeiro, antes de mais nada, nós estamos aqui como historiadores, tá certo? Estamos aqui como historiadores. Preste atenção. Deixa eu apresentar aqui um negócio aqui. Cadê?
vai fazer sentido agora para você, tá? Preste atenção nisso aqui. Tem alguma coisa que está faltando aqui. Ah, tá aqui, pronto. Vamos lá, presta atenção aqui, ô Yasmin. Compartilhando a tela aqui, tá bom? Vamos lá. Atenção nisso aqui. Não vamos nos ofender com nada aqui, tá bom? Temos aqui, vamos entender que aqui, na contagem do tempo, tá? Aqui seria aqui. Para não vamos usar, né, Cristo como referencial de tempo, né? Aqui é o período antes da era comum, que é a era que a gente não viveu, né? No caso, seria antes de Cristo, e aqui é depois da era comum, certo? Vou colocar um pontinho aqui também. Pronto, vamos lá. O Velho Testamento, foi escrito, olha, daqui, olha, de 1500, vou até colocar aqui para você saber, 1500 até, não, é vermelho mesmo. Até 450 antes do nascimento de Jesus, tá? Jesus nasceu aqui. O Velho Testamento, o último livro do Velho Testamento, foi escrito até 450 antes de Cristo, tá bem? Depois desse último livro aqui do Velho Testamento, 450 anos depois, nasceu Jesus aqui, tá? E o Novo Testamento foi escrito entre 45 anos depois de Cristo até 90 anos depois de Cristo. O primeiro livro do Novo Testamento foi escrito aqui, ó, 45 anos depois de Cristo, e o último livro do Novo Testamento foi escrito no ano 90 da nossa era comum, tá? Estou falando da era comum aqui já. Depois de Cristo. No ano 90 foi escrito o último livro do Velho Testamento. Agora, aqui, ó, bem aqui nesse ponto laranja, se localiza, né? Peraí, deixa eu tirar aqui e colocar embaixo. Se localiza o seguinte. Aqui nós temos, 1, 2, 3, o ano 2000, antes da Era Comum. Nesse ano aqui, foi escrita, tá? Deixa eu puxar para cá. Não, peraí. Deixa eu puxar para cá. Foi escrito, né? A Epopeia de Gilgamesh. Foi escrita aqui, tá? Aí, olha, 500 anos depois foi escrito o primeiro livro da Bíblia, tá certo? Então, a Epopeia de Gilgamesh, por uma ordem temporal, tá? Por uma questão de tempo, pelos números, ela é uma obra mais antiga do que a Bíblia, tá certo? Aqui é o nosso marco 1, tá bom? Já que a gente não vai ter ano número 0. Aqui é o marco 1. Aqui é onde nasceu o Cristo, tá? Só para recapitular na ordem cronológica. Vamos avançar aqui, tá bom? Prestem atenção. Deixa eu escolher uma cor, verde, pronto. 2000 antes da Era Comum foi escrita a Epopeia de Gilgamesh. O Velho Testamento foi escrito entre 1500 a 450 a.C. Aí, depois de 450 anos depois, foi o nascimento de Cristo. E o primeiro livro do Novo Testamento foi escrito em 45 depois de Cristo
até 90 depois de Cristo. Aí você caminha um bocadinho e você chega hoje no ano de 2020. Certo? Ou seja, 2020 anos, mais esses outros 2.000 anos aqui, totalizam a idade da obra de Gilgamesh, que dá 4.020 anos. E, por uma questão de tempo, tem 500 anos a mais do que a Bíblia. Interromper compartilhamento. Tudo bem, tudo bem. Não é que Gilgamesh previu, né? Não é bem isso que a gente está querendo dizer, né? A gente tem outros eventos, né? Outras situações históricas mais antigas do que a Bíblia, consequentemente, mais antigas do que Cristo, que, olha só, são muito semelhantes, tá? Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo aqui. O deus Horus, ele tem 8.000 anos a mais do que Cristo. Ele nasceu no dia 25 de dezembro, ele é filho de uma virgem, ele nasceu acompanhado de uma estrela. Horus também foi adorado por 3 reis. Aos 12 anos, Horus era mestre. Horus foi batizado aos 30. Horus tinha 12 discípulos. Horus também fazia milagres. O deus Atis também nasceu no dia 25 de dezembro. Atis tem 4.000 anos a mais do que Cristo. Ele era considerado salvador da humanidade também. Seus adoradores comiam pão para celebrar o seu corpo, certo? Atis foi crucificado também. Outra, Krishna, também nasceu no dia 25 de dezembro, certo? Mitra tem mais ou menos 900 anos a mais do que Cristo, né? Mais velho. Mitra também ressuscitou um amigo seu por conta da sua... Ele é historicamente mais velho. Historicamente mais velho, por uma questão de idade, né? Não tem como você, Yasmin, algum dia na vida ser mais velha do que eu. Eu vim a este mundo primeiro. Acaba aí, tá? Horus, a literatura sobre Horus é 8.000 anos mais antiga do que a literatura sobre Cristo. Ponto. Desse jeito que funciona. Veio primeiro Horus, Mitra, Atis, todas essas literaturas sobre esses deuses vieram antes do que a literatura de Cristo. E tem muitas semelhanças. Desses aqui, todos, né, quase todos, nasceram no dia 25 de dezembro e são filhos de uma virgem. Aí começam outras semelhanças. Tinham 12 discípulos, né, 12 apóstolos, quase todos também. Quase todos desses que eu falei morreram crucificados. Alguns ressuscitavam seus amigos, né, como foi o caso de Lázaro, fazendo essa referência bíblica aqui também. Alguns desses também transformaram água em vinho. Alguns desses, aliás, Horus também foi traído por um dos seus discípulos. Todas essas semelhanças você encontra na literatura hebraica sobre Cristo Jesus. E todas essas literaturas são historicamente mais antigas do que a literatura de Cristo, certo? A literatura de Gilgamesh tem semelhanças bíblicas? Tem. Os historiadores dizem que isso influenciou a literatura da Bíblia? Sim, os historiadores dizem, tá? Eu estou dando aqui informações históricas. Não estou dando a minha opinião em momento nenhum. Entenderam? Aqui nós somos historiadores. Sem falar em outros aspectos da cultura hebraica que foram amplamente passados para... aliás, da cultura suméria que foram passados para a cultura hebraica, né?
E para você ter ideia, tem alguns estudos que dizem que a obra tem 2.700 anos. Então, ela é mais antiga ainda, certo? Todos esses fatos que eu lhe disse são fatos históricos, certo? Tudo é história. Sim, eu me enganei, tá? Mitra, na verdade, tem 1.200 anos a mais do que Cristo, tá certo? E Mitra também fazia milagres. Mitra também ressuscitou 3 dias após a morte. Krishna é que, no caso, tem 900 anos a mais do que Cristo. Krishna nasceu de uma virgem também, com uma estrela no Oriente, guiando os reis para o local onde ela ia nascer, assim como é o caso de Jesus. Também fazia milagres, e Mitra também ressuscitou após o terceiro dia. Atis tem 1.200 anos, também ressuscitou ao terceiro dia após a morte, e também nasceu de uma virgem. Tá? Todas essas literaturas são bem mais antigas do que Cristo. A mais recente tem 500 anos a mais do que Cristo, que é do deus Dionísio, que fazia milagres, que era o rei dos reis, que era o alfa e o ômega. Tem livros sobre isso, professor. Tudo isso está escrito em tábuas, tá certo? Assim como a obra de Gilgamesh. É verdade, professor. É verdade, tá? São coisas que as pessoas não contam pra gente, né? Mas é real, tá? Claro, isso pode influenciar em alguma coisa para você ou não, tá? O que você faz com essas informações, com esse conhecimento, é muito íntimo e particular, tá bem? Só lembrando, vou colocar essa obra aqui, tá certo? Para quem chegou agora, e aliás, deixa eu colocar o nome de quem chegou agora. Na ordem, deixa eu ver. Agora, assim, né? Depois que eu fiz a chamada, Beatriz, está presente, deixa eu ver quem mais. Guilherme tinha falado até comigo. Yasmin já coloquei, Lara, Carolina. Eu acho que dos demais eu coloquei de todos. Todo mundo que está participando. Agora sim, só para encerrar aqui. A nossa primeira obra da epopeia que a gente trabalhou foi a Odisseia, certo? O livro da Odisseia. E, por sinal, eu ainda quero que vocês me mandem essa atividade, tá? Eu vou colocar uma adaptação ilustrada até da obra de Gilgamesh, tá certo? Pequena mesmo, bem pequena, em relação ao livro original. Sobre a Odisseia, que eu ainda quero que vocês me mandem essa atividade, não se esqueçam, é um texto opinativo. Você vai ler, vai refletir sobre aquele texto, sobre a moral das personagens, né? Tanto do Odisseu quanto da Penélope, que ficaram separados por conta de uma guerra por 17 anos, né? Mas durante esse momento, Odisseu não pensou em outra mulher que não fosse sua esposa, assim como Penélope também não pensou em outro homem que não fosse seu marido, e eles puderam se encontrar novamente com a ajuda dos deuses. Eu vou explicar, estou chegando lá, estou por partes. E você vai ler esse texto da epopeia, tá? Vai tirar suas conclusões, suas impressões, tá bom? E você vai colocar isso de maneira opinativa em texto, tá certo? Que eu tentei explicar, mas teve gente que não entendeu. Pronto. O primeiro trabalho, você vai fazer o quê? Pega a obra, vai lê-la, vai refletir sobre, vai tirar suas críticas. É um texto opinativo, né? Até certo ponto da questão de conteúdo, né? Até certo ponto não tem coisa certa nem errada. Tem coisa adequada e inadequada. Agora, sobre a estrutura, tema, título, texto e bibliografia, tá? Tema, o assunto que você vai abordar, basicamente é isso. Título, é o título do seu trabalho, só isso. Dê um nome criativo, tá bom?
Corpo do texto. Travou? Espera aí. E agora? Destravou? Melhorou? Ou tá travando ainda? Juro. Pronto, pois vamos lá, rapidinho. Olha. Primeiro texto. Você se atente mais à estrutura, tá? Tema é o assunto que você vai abordar. Título é o nome do seu trabalho. Corpo do texto. É no corpo do texto que vai conter introdução, desenvolvimento e conclusão. E eu vou colocar que conteúdo nessa estrutura, professor? De introdução, desenvolvimento e conclusão? O conteúdo que você vai colocar são as suas críticas, impressões e reflexões e também conclusões sobre a obra Odisseia dentro do gênero épico, tá certo? Dentro da epopeia. Pronto. Isso é um ensaio literário. E a bibliografia são as suas referências. Eu pesquisei no site tal, coloca o link do site, tá bom? Não sei fazer a introdução. A introdução Yasmin, é como se você fosse conversar comigo sobre a obra, tá? Nós somos amigos, tá? Aperte aqui minha mão. Pronto. Somos amigos e vamos conversar sobre a obra. Manda para mim tudo que você conseguiu tirar da obra. É só isso, tá? Você manda para mim tudo que você conseguiu extrair da obra na forma de texto. Prontinho, é a sua opinião. A bibliografia é a sua fonte de pesquisa. Pesquisou em 10 sites, bota o nome dos 10 aí. Prontinho. Agora, sobre a epopeia de Gilgamesh, a questão é outra, tá? Você vai fazer um pequeno resumo comparativo com o gênero da epopeia também. Lembrando que é a primeira epopeia do nosso planeta, tá bom? Então, ela vai ter muitas características que você vai descrever no seu resumo, tá bom? Ficou claro? Alguma dúvida? Pessoal, se tiver dúvida, olha, eu respondo no final de semana também, tá? 9, 7, 17, 35, 39. Para quem ainda não tem o número, tiver com alguma dúvida, não fique acanhado não, tá? Sábado e domingo, a única coisa que eu faço é ficar na frente desse computador aqui. Quando nós estudamos coisas para vocês, nós estudamos coisas para mim também. No fim das contas, eu só vivo para estudar. Né? Vida boa. Aquisição de conhecimento, né? Bom, deixa eu ver aqui. A gente se vê ainda hoje com história, né? Então, vou ficando por aqui. Tenho que ir lá pro nono ano e a gente se vê, tá? Lembrando, se tiver alguma dúvida sobre o trabalho, não fique se perguntando, eu vou incomodar o professor. Não, pode perguntar, eu respondo assim que eu ver, tá certo? Tchau, meus queridos, até já já, tá? Espero que tenha ficado bem explicado. Se não tiver ficado bem explicado, perguntem, tá? Não se acanhem, não. Perturbe, pode perturbar. Tchauzinho.